E olha só, pessoal, eu estou aqui na exposição da Premier e CBG com o juiz de gato, o Clóvis. Ele vai explicar um pouquinho pra gente o que é ser um juiz de gato. Tudo bem, Clóvis? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês, viu? O prazer é nosso. Como é ser um juiz de gato? Eu vou tentar explicar como é que a gente chega lá, né? Se bem que na época, quando eu me formei, as coisas eram um pouquinho mais complicadas, porque esse nosso título de juiz tinha que ser homologado pela FIF. Então, na época, quando eu fiz em 1990, o título tinha apenas o título de juiz nacional, que poderia ser homologado por juízes que vinham de fora para julgar aqui no Brasil, e a gente faria uma prova escrita e uma prova prática para poder obter esse título. Isso eu fiz aqui no Brasil e me tornei, acho que foi o primeiro juiz nacional, reconhecido pela FIF. Em seguida, eu fui convidado pelo clube da Alemanha para fazer o meu estágio na Europa. Aí eu fui para a Europa em 92 e eu, na Alemanha e na Suíça, eu fiz 3 exposições, onde eu julguei essas 3 exposições, fiz uma prova escrita, oral, e graças a Deus eu passei, e na época eu me tornei o primeiro juiz internacional FIF aqui no Brasil. Então foi muito bom, ao longo de todos esses anos eu fui convidado para julgar em vários países da Europa, e isso me deu assim uma visão muito grande de como é a criação lá fora, o que eles julgam, né, lá fora. Foi muito bom, realmente foi bem interessante. Quais os parâmetros para se julgar um gatinho? Como que tem que ver? É pelagem? É tamanho? Como seria? Na realidade, os gatos são julgados dentro de um padrão que é estabelecido pela federação a qual a exposição pertence. Então, esses padrões, normalmente, são padrões mais ou menos semelhantes entre as diferentes federações que existem no mundo inteiro. No caso, eu julgo gatos de pelo longo. Então, mas isso é basicamente para todos, né? Nós temos que ser fiéis àquilo que foi determinado pelo padrão dentro dessa determinada federação. Isso é um conjunto, é um global. Nós julgamos a qualidade do pelo, a cor, a textura, como o animal está preparado. É evidente que a saúde está sempre implícita, né? Porque para um gato ser bonito, ele tem que realmente estar bem de saúde. Isso vai refletir num olhar mais brilhante, um olhar sem lágrimas, um pelo mais viçoso. A gente julga também o tamanho do gato, o peso, o estado fisiológico em que ele se encontra, e essa somatória de pontos é que a gente compara com outros animais, né, da mesma raça, e escolhe o melhor. Aí recebe os títulos, cada gatinho de acordo com a sua categoria? Exato. O julgamento é feito em categorias. Por exemplo, gatos adultos machos, fêmeas, filhotes de 4 a 10 meses e filhotes acima de 10 meses. Então, esses gatos, em cada classe pertinente, ele vai ter um melhor dessa classe, que é a somatória desses padrões que eu te falei anteriormente, é que vai chegar a um resultado que a gente consegue pensar o melhor. Obrigada. Pessoal, não para por aí, porque o Clóvis também é criador de gatos. Então agora nós vamos falar sobre o gatil dele. Nós vamos descobrir qual o gatil dele, os gatinhos que ele cria. Ele vai falar um pouquinho mais pra gente. Em relação ao gatil, o meu interesse na criação de gatos veio, eu gostava de gato persa, eu comprei o primeiro, e esse primeiro gato, por acaso, eu não entendia nada de gato na época, né? Eu gostava de, por exemplo, no gato de pelo longo, eu gostava de um gato que era maior, com o narizinho mais comprido, que era exatamente o padrão, era o oposto. E aí eu comecei a me interessar, mas eu não entendia muito de genética felina, né? Apesar de eu ter um curso
um paralelo e fazer na vida real. Eu dou aula de parasitologia, mas a gente não tinha conhecimento sobre os felinos. E eu comecei, na época, era muito comentado o chamado gato cor-de-rosa, que na verdade é o cameu. E nós não tínhamos aqui o cameu. E é claro que era muito caro você importar na época um gato daqueles. Isso foi o motivo maior que me levou à pesquisa e eu acabei fazendo cruzamentos entre um gato creme e um gato silver até que eu obtivesse o padrão de pelagem e eu tinha um fator que iria me contrapor, que eram os olhos verdes do silver, que eu tinha que chegar até o olho laranja ou cobre do persa normal. Mas aí, o fruto de diversos cruzamentos, eu acabei conseguindo, né? E na década de final de 90, eu consegui, 90 não, minto, de 80, eu consegui fazer o primeiro cameu. Aí, é claro, você vai, ao longo do tempo, você vai testando, o seu conhecimento e o seu gosto vão se transformando. E veio a época dos bicolores, eu sempre gostei de gato bicolor, aí eu acabei me especializando em bicolores. E hoje eu crio basicamente exóticos e bicolores silver ou fumaças, como queira. Qual é que é o seu gatil? Deixa seus contatos. O meu gatil é o Evelyn Bliss, né? Apesar de eu ser de São Paulo, eu dou aula em Ribeirão Preto, então agora está localizado em Ribeirão Preto, tá? O telefone é 3633-3147 e o código é 16. Por enquanto, obrigada. Muito obrigado, viu, gente? Tá?